Amém, meu irmão? Eu estou te convidando para fazer parte desse povo que ama Deus, que é apaixonado em Jesus, que é grato por aquilo que Ele fez, mas que exatamente por isso vai sofrer algumas perseguições, né? Poderão colocar títulos, nomes em você, mas não esquenta a cabeça com isso não. A Bíblia diz que se nós sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, viver uma vida reta diante de Deus, viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos que viveram foram perseguidos. E todos que estão vivendo e todos que vão viver, todos nós seremos perseguidos, mas não tem problema. É o que eu disse no bloco anterior, é uma perseguição gostosa, agradável, saudável. Por quê? Porque o diabo chega e te acusa. Peraí, você está... Acusações infundadas. Cadê as provas? Não tem prova. As pessoas falam, peraí, é o que eu estou falando. Eu estou sendo acusado de quê? De pregar contra o dízimo? Me mostra onde que tem dízimo no Novo Testamento, no tempo da graça, nessa liberdade que Cristo conquistou. Me mostra onde que tem curso de batismo. Me mostra onde tem um monte de coisa que a religião evangélica introduziu ou trouxe do Antigo Testamento, trouxe da lei e ainda vigora na graça, sendo que ou é lei ou é graça, não tem os dois. Me mostra. Ah, mas estão falando. Deixa eu falar, meu irmão. Não tem problema nenhum. Na minha família aconteceu isso. Quando eu tomei uma decisão e comigo assim foi meio... Eu sou meio radical com Deus. Ou é 8 ou 80. E eu fui para 80 em Deus. Moço, teve gente que se levantou, e família, isso e aquilo. Meus amigos, tiveram alguns amigos que... agora virou pastor, arranjou um jeito de ganhar dinheiro. Eu não tenho salário na igreja, eu vivo pela fé, ofertas voluntárias. Mas já falaram até disso de mim aqui na igreja. No Sal da Terra o pastor disse que não tem salário, porque ele tira uma oferta para a igreja, uma oferta para ele. Onde que é isso? São acusações, são perseguições, deixa eu falar. Meu coração está limpo diante de Deus, eu vivo uma vida abençoada, uma vida feliz com Deus. Deixa perseguir. Você quer viver uma vida piedosa, você quer viver uma vida na presença, aos pés do Senhor, você pode ter certeza, a turma vai falar, moço, e fala mesmo, e deixa falar. Olha o que Jesus diz aqui, capítulo 5 de Mateus, o sermão da montanha, o sermão do monte. Jesus chama os discípulos, senta com eles, faz uma rodinha e fala assim, deixa eu ensinar umas coisas para vocês. E no finalzinho aqui das bem-aventuranças, ele diz aqui, capítulo 5 de Mateus, verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que ele diz, bem-aventurado, feliz, mais do que feliz é você quando estão injuriando, quando estão dizendo mal contra você, quando estão falando coisas que você não falou. É por causa do meu nome? Disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Logo quando eu fui começar o Sal da Terra, perseguição de pastores, de pessoas, de liderança, de igrejas. O que é isso, hein? Quem é você? Onde já se viu? E Paraná, mas de tudo quanto é jeito, cor, tamanho, espécie, de toda forma. E falando, e criticando, e zombando, e às vezes chegava aos meus ouvidos, e eu passei um período que eu ficava chateado. Até o dia que esse versículo, ele foi revelado a mim. Ele entrou dentro da minha vida. Falei, o quê? Estão falando... Quanto mais mal eles falarem e eu me alegrar, eu não me justificar, ou eu não ficar bravo, maior é o meu galardão. Eu falei, deixa eu falar. Dá vontade de falar assim, fala mais, continua falando, continua perseguindo, continua difamando, continua mentindo, continua dizendo todo mal contra a minha vida, continua. Porque quanto mais você falar, mais feliz eu vivo. Maior, por quê? Porque maior é o meu galardão. O que é o galardão? O galardão é a recompensa que nós todos receberemos. Nós quem? Os crentes, os salvos, os que serão arrebatados. Todos nós receberemos um galardão, uma recompensa. Então é um pagamento. Você ralou por causa do nome de Jesus? Olha o pagamento. Você foi perseguido por causa do nome de Jesus? Olha o pagamento. Zombaram de você por causa do nome de Jesus? Olha o pagamento.
A Bíblia diz, Jesus fala que até um copo de água fria que eu der para algum dos pequenininhos, dos discípulos, eu vou receber galardão. E quando eu sou afrontado pelo nome dele, e quando eu sou escorraçado pelo nome dele, você não sabe o que é ser um pastor. Compreendo que, existem, na classe, na função pastoral, infelizmente tem pessoas que talvez não dignifiquem esse chamado, essa função, e usam para outras coisas, que não é o meu caso, não é a minha função, não estou aqui para julgar ninguém. Como existe médico e médico, mecânico e mecânico, advogado e advogado, existe pastor e pastor. Você não sabe o que é você, o que sou eu, me apresentar, o que você faz? Eu sou um pastor. A pessoa me mede assim, de cima para baixo. Olha para mim, parece que, esconde a carteira. Para quê? Isso é perseguição, isso é afronta. Mas é por causa do nome do Senhor? Amém. Eu já cheguei a ter vergonha disso, sabe? De me constranger, falar assim, nossa, eu vou falar que eu sou pastor, e hoje eu falo com a boca cheia, eu sou um pastor. Sou. Por quê? Porque eu não me envergonho. Eu não tenho do que me envergonhar. Olha o que Paulo disse aqui, Romanos capítulo, 2, Paulo fala assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu encho a boca para falar, eu sou um crente em Jesus, eu sou um filho de Deus, e Deus me colocou com a maior distinção, porque eu sou um pastor. Deus me qualificou, me dotou com o dom da sabedoria, do falar, do transmitir, do compartilhar, do repartir a palavra. Eu sou um privilegiado e eu vou ter vergonha disso. Mas tem um fulano, deixa o fulano. Mas deixa ele para lá, esquenta a cabeça com isso não. Eu não me preocupo mais com isso. Hoje eu vivo uma vida em paz, hoje eu vivo uma vida feliz, hoje eu vivo uma vida abençoada. Jesus foi assim, ou não? Jesus, ele foi perseguido desde quando ele nasceu. Jesus, quando ele começou a se mostrar, quando Jesus começou a fazer milagres, falaram que Jesus expulsava demônios pelo nome de Beelzebul, pelo nome do diabo. Ele falou assim, eu estou louco então, eu estou fazendo bem, vocês estão me chamando de Satanás, do diabo. Jesus, ele curava as pessoas, não era bem visto. Jesus estava com os apóstolos, estava com os pecadores, ele é um publicano, um comedor, um comilão, um beberrão, ele se assenta. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não se assentaria com ela. Se ele soubesse quem é essa pessoa, ele não comeria com ele. Jesus, ele sempre foi perseguido, Jesus sempre foi taxado, Jesus sempre foi nomeado. Jesus lá na cruz, o que eles colocaram lá? Esse é o rei dos judeus. Tudo com forma de zombaria. Jesus, ele sempre, os discípulos, tiveram uns que negaram ele, teve outro que traiu, teve outro que não cria. Jesus, ele sempre passou por isso. A Bíblia diz que na casa dele, no território dele, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Outra forma de perseguição, eu não acredito em você, eu não creio no que você está falando. É uma outra forma de afronta, de perseguição, de injúria, de difamação. Jesus, ele sempre passou por isso. Jesus, quando ele falava assim, eu sou o Filho de Deus, ele falava assim, você está blasfemando contra Deus. Jesus, ele sempre foi perseguido, ele sempre passou por tudo isso. E olha o que Paulo é outro exemplo disso, Paulo também ralou, mas ralou. Paulo, quando ele era perseguidor da igreja, ele era o ruim. Quando ele passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus, ele também era ruim, por causa da má fama dele lá de trás. Então Paulo também foi perseguido. Olha o que ele diz aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele diz assim, o apóstolo Paulo falando, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por amor de vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Eu cumpro no meu corpo, eu vou ralar. Paulo fala de perseguições, de tribulações, de afrontas. Paulo foi espancado por causa do nome de Jesus, Paulo foi preso por causa do nome de Jesus, Paulo foi açoitado por causa do nome de Jesus, Paulo foi encarcerado por causa do nome de Jesus, Paulo virou
É igual, eu uso a expressão, apanhou igual o gato no saco por causa do nome de Jesus. Ele nunca abandonou esse nome. Ele falou assim, eu cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, por causa da igreja, por causa do perdido. Paulo falou assim, aquilo que é lícito, mas não convém, eu não faço. Ele não falou nem a questão do pecado. Ele falou assim, pode até ser lícito, mas por causa da aparência do mal, como o outro vai pensar, eu não vou fazer isso, eu não vou me dar esse prazer, eu não vou me dar esse luxo. Paulo viveu dessa forma, ele viveu restrito para não servir de pedra de tropeço, por causa do que é uma outra forma de perseguição. Então eu estou convidando, Deus está nos convidando a fazer parte desse povo que é apaixonado nele, desse povo que é grato a ele, imensamente grato a ele por aquilo que ele fez em favor das nossas vidas. E por causa disso, seremos sim perseguidos, mas não tem problema. É uma perseguição que vale a pena. É uma perseguição que, não tem nada comparado a isso. É por causa do nome dele? Aleluia! É por causa do sangue dele? Aleluia! É por causa daquilo que ele fez em favor da tua vida? Glória a Deus! Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. E eu te convido a vir para o Sal da Terra, estar aqui conosco, para ser perseguido. Pastor, não vou não, pensei que era para ser abençoado. Não, para ser também perseguido por causa do nome do Senhor. Para ser um apaixonado, um crente nele. Amém? Que Deus te abençoe nesse nome. Amém.